Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Pode Saber. Dessa vez é um dos temas mais caros para mim, né, com que eu trabalho diariamente, o que eu já estudo e pesquiso há pelo menos 6 anos, vamos falar de finanças, né, mas com uma perspectiva diferente. Vai falar de finanças tanto para empresas como para indivíduos e famílias, ou seja, finanças corporativas e investimentos e finanças pessoais. E para isso eu trouxe aqui o Landsberg e a Aloise, né, que são um casal. O Landsberg foi meu professor também na faculdade, deu matemática financeira, matemática para executivos, outras cadeiras. E a Louise, ela provavelmente não sabe disso, Louise, mas se não fosse tu, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Sério? Olha Tu aí. provavelmente não lembra, mas em 2017, tu foi a primeira pessoa que me entrevistou para ser contratado lá para a Start. E na época eu estava meio quase certo já de ser estagiário do Banco Santander na área de corporate. E aí tu, é, muito, Sincero. muito sinceramente, disse que estava contratando para Start, mas que para mim seria melhor ir para o banco, porque lá eu ia ter uma visão mais completa do mercado. E foi no banco que eu me enveredei mais para o lado das finanças corporativas. Né? Hoje eu sou analista de investimentos, então faço um pouco de finanças corporativas para entender as empresas que a gente recomenda para os clientes, mas também trabalho com investimentos, né? Porque são os investimentos que a gente está recomendando. Então, obrigado por mesmo sem saber ter sido tão importante. E aí, para a gente já começar, eu queria que tu se apresentasse, né? Tu é sócia da Start, que é um escritório de assessoria de investimentos da XP, trabalha com isso já há 17 anos, né? Se apresenta aí para o pessoal. Então, assim, bom você falar dessa história, porque eu tenho uma história parecida. Então, eu tenho, assim, uma missão pessoal, né? De sempre que conversar com quem está no mercado, tentar orientar. Às vezes, ali no momento, na empresa, né? Aquele perfil não está dentro do que a gente está tendo de vagas disponíveis, né, naquele momento, mas o mercado financeiro, eu tenho aquela missão de fazer um mercado financeiro, principalmente aqui no Ceará, muito, muito bonito. Acho que o potencial do nosso estado, do nosso mercado e das nossas pessoas é muito, muito grande e que a gente tem que absorver os nossos profissionais, né? Então, e deixar o ecossistema assim financeiro bem visto, porque nós somos muito bons. Né? E eu também tive a oportunidade no começo da minha carreira de ter alguém que me desse mentoria. Então, eu tento levar isso em todos os lugares que eu possa ir, porque realmente foi uma grande oportunidade na minha vida também. Então, eu entrei no mercado em 2007, a convite do Mário Celso, que é o presidente da Ascenso Corretora, hoje ele é até nosso conselheiro na Start, então faz parte do nosso conselho. E ele me deu essa oportunidade, né? Viu que eu estava muito entusiasmada com o mercado, mesmo sem ter qualificação na época, e abriu todas as portas da empresa e eu busquei aí e me desenvolver. Tu fazia o que na corretora? Primeiro eu entrei como assistente comercial, depois fiquei no comercial, atendimento a cliente sempre. Uhum. Então pude navegar em algumas áreas da empresa, mas sempre na área comercial. Atendimento a cliente sempre foi o meu foco. Comercial de investimentos. De investimentos. Isso. E aí completei esse ano 17 anos. Caramba. E passou rápido. Ansioso para ter essa marca aí. Landsberg foi meu professor, hoje é quase um amigo já. É verdade. Se apresenta aí, cara. Bom, como o André falou, eu sou professor, né, nessas disciplinas mais quantitativas, né, então o André aí, eu tive a honra de ser professor em algumas disciplinas quantitativas da matemática, matemática financeira e também finanças, né, finanças de tomada de decisão, finanças e risco, então são disciplinas que estão muito alinhadas com o mercado financeiro, né? Mas como eu disse sempre para o André, né, a perspectiva aqui é sempre, obviamente, a gente perpassa aí por vários setores do mercado financeiro, mas essas disciplinas, o que eu busco é muito as finanças corporativas, né? Como as empresas podem bem gerir os seus recursos, bem trilhar ali o caminho, como eu digo, às vezes o caminho da abundância, da sobra, o que fazer com o que sobra, às vezes o caminho da sair daquele vermelho, sair daquela falta que está tendo, né? Nem sempre
as empresas estão bem, nem sempre as empresas estão mal. Então, o intuito dessas disciplinas é muito dar essa visão, né? Ora você vai ter esse cenário mais positivo, ora você vai ter esse cenário mais desafiador, e aí esse conhecimento técnico vem para aproveitar o melhor de ambos os cenários. Então, o André foi meu aluno, né? Um cara aí que eu tenho um carinho, tenho uma admiração. De vez em quando, eu não vou dizer que falo com ele todo mês não, mas pelo menos todo trimestre a gente mantém um contato aí, nem que seja para conversar besteira, um implicar com o outro ou alguma coisa nesse sentido. Então, realmente a gente tem uma afinidade, uma relação bem bacana, e eu fico satisfeito principalmente pelo o profissional que ele é, né? Como eu costumo dizer, nós, Unifor, digamos assim, entregamos aí um bom profissional para o mercado, é egresso Unifor, então foi um produto bem entregue aí para o mercado agregou esse profissional muito bem formado, digamos assim. Obrigado pela parte que me toca. E aí a maior parte da tua carreira foi feita no setor imobiliário, né? Tu foi CFO, diretor financeiro de uma empresa de construção, hoje tu... Isso. Na verdade, eu comecei minha carreira, eu fui trainee numa empresa de cartões de crédito, né? E aí trilhei muito o caminho aí da área financeira. Eu saí dessa empresa de cartão de crédito, fui trabalhar numa instituição de educação, fui ser o gerente financeiro da Estácio FIC, né? A Estácio aqui no Ceará, que à época era a Estácio FIC. Então, fui o gerente financeiro da Estácio, saio da Estácio e fui dar aula na Unifor, fui lecionar na Unifor e também trabalhava numa empresa de construção civil na parte de planejamento financeiro, né? Então, era o responsável todo do planejamento financeiro da empresa, que foi onde me trouxe aí essa visão muito, digamos assim, financeira do mercado de construção civil, né? Então, hoje eu ainda atuo nesse mercado de construção civil, a minha formação muito forte na área financeira, mas eu atuo também na área de construção civil, hoje com empresa própria, né? Eu tenho uma construtora e, como eu digo, né? O que a construção civil a gente precisa estar muito bem equilibrado financeiramente, porque é um segmento que primeiro você gasta para depois você receber. E é muito cíclico, né? E é muito cíclico. Sensível a juros. Né? Com certeza. Sensível a juros, o mercado está aquecido, ao emprego, ao desemprego, né? Ao nível de confiança da economia. Quando as pessoas têm mais confiança, elas tendem a consumir a casa própria, porque é uma compra que é de longo prazo, né? Uma compra, primeiro, de um valor mais expressivo dentro do orçamento familiar, do orçamento doméstico, e segundo, é uma obrigação que vai para o longo prazo. Então, você tem que estar bem antenado em termos de finanças, em termos de economia, perceber, porque você está gastando e você só vai receber no futuro. Então, você tem que saber como gastar, quando gastar, qual a taxa de retorno, é a conta que eu sempre estou fazendo. Espera aí, eu estou gastando isso agora, quando é que vai vir meu retorno? Esse retorno está valendo a pena? Será que vai acontecer? Porque também, se não for acontecer, eu vou falar com o Luiz. Luiz, vamos aplicar aqui o dinheiro, que é melhor estar no mercado financeiro do que na construção civil, mas aí também quando a gente pega ali o mercado voltando, Luiz, vamos botar aqui no capital produtivo, digamos assim. Então você sempre tem que estar com muita equilíbrio nas contas. E eu até brinco, né? A gente teve uma oportunidade de conversar algum tempo atrás, alguns meses atrás, sobre esse equilíbrio que você tem que ter, porque é um segmento que ele consome muito e rapidamente, né? Às vezes você vê ali uma sobra de caixa, você vê um recurso até voltuoso ali, e diz, rapaz, que legal esse recurso aqui, tá bem e tal, mas se você deixar, você consome e consome rápido, né? Na construção, na obra, no que quer que seja. Então, é isso que a gente sempre tem que estar equilibrando. E é como eu digo muito para a Luísa, né? A gente sempre tenta lá na empresa, a gente tenta deixar sempre uma margem aí para investimento mesmo financeiro, porque eu percebo muito isso na diversificação, né? A gente precisa ter esse movimento aí de diversificação. Então, enquanto eu estou ali no capital produtivo, eu também estou no capital financeiro. Enquanto estou investindo na construção civil, mas eu também estou no mercado financeiro, né? Acho que até a nossa própria história, né, como o André falou, eu tenho aqui
a honra e o prazer de ser esposo da Luísa, né? Nós somos um casal, o André falou, né? E até a nossa própria história, enquanto casal, a gente sempre buscou muito essa diversificação até nas nossas áreas de atuação, né? Ainda que eu seja do mercado financeiro e ela também, que eu trabalho com finanças e ela com investimento, vamos dizer assim, áreas bem correlatas que andam ali juntos, mas eu sempre fui mais para a área de finanças corporativas, eu sempre fui para a área mais empresarial, enquanto ela foi para a área mais de investimento, a área mais ali de estar dando um suporte, estar dando uma orientada, né, na formação de novos investidores e aqueles que estão com dinheiro a investir, justamente para a gente pegar e estar sempre diversificando, né? Equilibrar, exatamente. Até enquanto casal a gente teve essa preocupação também. Não sei se surgiu, né? Não sei se surgiu de uma maneira espontânea ou uma preocupação, ou talvez as duas coisas, né? A gente tinha ali o racional algum tempo pode ter falado mais alto, mas a gente acabou que foi diversificando, inclusive na nossa vida de casal, né? Nossa vida familiar, digamos assim, para tentar sempre, se uma área tá menos aquecida, outra tá mais aquecida, se uma tá caindo, outra tá subindo, a gente tá sempre com esse Só cuidado quando tu for falando, se tu ficar batendo, aí o pessoal quando for editar vai ficar maluco. Tá. Aí, então, o que o Landsberg estava falando, né? Pessoalmente, vocês têm essa divisão, né? O Landsberg, ele já foi mais naturalmente para as finanças corporativas, foi mais para a área dos investimentos. E ele falou algumas vezes de quando sobra recurso, aplicar e tal. Eu imagino que vocês devam fazer isso também, não só na jurídica, mas também na física. A maioria das pessoas que devem estar ouvindo a gente são profissionais liberais, né? E esse é a reclamação, o relato, né, que eu mais escuto. André, puta, vale a pena investir, sei lá, 300, 400, 500 reais por mês, que seja. Eu sempre digo que vale muito mais pelo hábito de você poupar, né? Então, independente do que aconteça, você vai estar construindo ali um hábito de mensalmente poupar e investir. Mas tu trabalha com pessoal investidor, com uma renda já mais alta. Tu acha que vale a pena investir com pouco dinheiro? Ou é melhor, sei lá, a pessoa ir acumulando dinheirinho, aí faz um curso para se capacitar e aumentar o salário? O que tu acha que vale mais a pena quando a pessoa está iniciando a carreira dela? André, primeiro, como você falou, o hábito de poupar, ele precisa acontecer independente do valor, porque em algum momento esse dinheiro vai aumentar, porque se você está progredindo na carreira, naturalmente o salário vai aumentar também. Então, muita gente às vezes fica esperando, quando eu tiver um valor alto, eu vou começar a investir. E aí, quando o valor alto chega, o hábito não existe. E as demandas existem. Porque até atingir um patamar maior, né, de renda, vem de carona também um aumento de padrão de vida. Se você não tem o hábito de poupar desde o seu estágio, né, o consumo vai ser muito mais rápido do que a disciplina, né, de você ver que no horizonte de longo prazo aquele dinheiro vai te dar um conforto ali 10 anos ou numa situação inesperada. Né? Então, eu me preocupo muito, né? Como você falou, realmente a gente, né, lá na Start, a gente tem um público mais realmente alta renda, e eu tento sempre orientar muitos clientes, principalmente os que têm salários elevados, a ter cuidado também em fazer uma reserva, porque são as pessoas que demoram mais até para se recolocar no mercado, numa situação ou que ele não quer, porque, poxa, pode ter batido lá um burnout, ou então o propósito não está batendo com o dele, da empresa, às vezes acontece, né? O dele ou dela. Então, quero fazer uma migração de carreira, como é que eu faço? Tenho que ter uma reserva para isso. Quero empreender, quero fazer um novo projeto. Então, assim, eu digo que o recurso financeiro, ele é, de certa forma, uma liberdade.
E a gente só constrói essa liberdade com disciplina. Até trazendo para a nossa vida pessoal, desde que a gente namora, acho que a gente tenta, assim, vamos, pequenas coisas. Uma viagem, vamos juntar. Então, a festa de casamento, também a gente passou 2 anos juntando dinheiro para fazer do jeito, então a gente fez orçamento, fez a planilha, até que ponto a gente pode, né? Quantas pessoas. Então, nos pequenos hábitos, desde o começo da vida, né? Quem é mais controlado com o dinheiro, vocês dois? Teve alguma coisa da nossa festa de casamento que foi pago com dividendos que a gente recebeu de umas ações da Petro. Mas... né? Eu não me lembro o que, lógico que não era muito dinheiro, mas estava, sei lá, o chocolate ou exatamente o que, mas eu me lembro, até um dia desse a gente tinha uma planilha que a gente tabulou, né, os gastos e fez a previsão de gasto. Eu me lembro muito, forma de pagamento de dividendos lá, né? Então, já foi um primeiro ensaio. Um primeiro fruto colhido aí dessa disciplina, né? Eu acho que, no geral, a gente conversa muito, né? A gente ela que toca muito. O dinheiro de vocês? Né? Na verdade, assim, lá em casa é bem resolvido isso. Primeiro, não é o meu dinheiro, é o dinheiro dela, é o nosso. Lá a gente eu não tenho as minhas contas, minhas obrigações, meus boletos, e ela as contas, as obrigações, é o de todo mundo lá. Então a gente conversa muito. Então, durante um tempo, quem geria, quem pagava, quem botava na planilha, quem acompanhava era a Luiz, e hoje sou eu. E se amanhã não der, volta para ela. Acho que é uma coisa bem tranquila. A gente conversa muito, né? Até como uma forma de, quando eu tô escapando, ela me chama a atenção, quando ela tá escapando, ela me chama a atenção. Então isso é uma coisa bem entre nós bem resolvido, né? Eu acho que, voltando um pouquinho na tua fala aí, André, tu falou um ponto, né, dessa de acumulação pequena, a Luiz também falou dessa disciplina. Eu tenho um mantra, né, que na verdade não é meu, quem dera fosse meu, mas é do eu me esqueci o nome do... Quem? O homem mais rico da Babilônia? Não, ele também, mas o mega investidor, o Warren Buffett. É um mantra que não é meu, é do Warren Buffett, né? Que ele diz, né? Antes de gastar, antes até de poupar, até de pagar, poupe. Sim. Antes de gastar, antes de poupar. Primeiro você poupa isso. Depois você até pagar mesmo as suas obrigações, só depois. Né? E eu tenho muito esse mantra, né? E lá em casa a gente tinha estabelecido aí muitas vezes me perguntam qual é o volume ideal para direcionar para uma reserva, qual é o meu direcionamento aí de poupança e tal. Eu acho que isso aí é muito variável e vai de cada um. Para uns é 10%, para outros é 20%, para outros é 3%, para outros é 4%. Né? Lá em casa a gente começou com um número que era 10%. Então era assim, 10% do que se ganhava. Se eu ganhasse 1.000, antes de fazer qualquer coisa, até mesmo pagar uma conta, R$100 era direcionado para uma poupança. Até mais a dinâmica acontece de uma coisa ou outra, a gente não vamos diminuir um pouquinho, porque está começando a apertar, diminuiu ali para 5%, né? Passamos um momento sem fazer, né? Porque mesmo a dinâmica da vida em comum, por vezes aconteceu isso, né? Mas a gente sempre teve essa meta, sempre teve esse objetivo. Antes de gastar, antes até de pagar, poupe. Caía, a gente convertia. Caía, convertia. Ou quando acontece mandava, algo, né? Uma receita que não é recorrente, isso, né? Guardá-la integralmente. Né? A atividade de investir, ela é neurologicamente contraintuitiva, né? Assim, então, quando a gente... Milhões de anos atrás, quando a gente era Homo neandertal, australopiteco, tudo que a gente conseguia, a gente precisava consumir muito rápido. Né? Então, porque pensa, a gente, sei lá, matou um mutante, matou um lobo pequeno, um filhote de algum animal. Putz, eu preciso comer esse negócio rápido. Eu não sei quando vem outro, eu não sei se eu vou ser saqueado. Então, o nosso cérebro ele foi muito evolutivamente adaptado para a gente se recompensar primeiro. Isso. E nos investimentos é o contrário que acontece. Né? Então, a gente passa muito tempo fazendo sacrifício. Isso. E muito tempo, né? O que eu oriento lá pro pessoal que trabalha com a gente, que vocês certamente também, é muito tempo mesmo, né? Então, passa 20, 30 anos acumulando patrimônio
para depois, no futuro, na velhice, tu ter uma aposentadoria e pro cérebro isso não é muito confortável. Então, a disciplina e cultivar bons hábitos, ele é importante pro teu cérebro ir se acostumando com esse negócio e criando esse padrão de comportamento. Eu concordo, eu acho que faz todo sentido, né? Eu acho que tem um livro aí que você até me perguntou e uma recomendação de leitura, eu acho que tem dois aqui que eu sempre falo, né, Luiz? Quando a gente está conversando aqui sobre finanças, sobre investimento, sobre dinheiro, eu sempre falo. Um é a psicologia financeira, não pode não ler, tem que ler. E outro é O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Um livrozinho fino, um livrozinho antigo, leitura super gostosa, super tranquila, né? Eu até brinco, né? Falam que O Homem Mais Rico da Babilônia, quando você lê ele, você se torna milionário, né? Eu disse, rapaz, acho que não tá dando muito certo comigo, não. Eu já li umas 3 vezes. Uma hora dá certo. Pois é, uma hora dá certo. Mas, enfim, eu concordo com isso que você disse, mas também tem um efeito psicológico muito grande os juros compostos. Sim. Quando você vê aquele volumezinho pegando tração ali, você se empolga, né? Como eu te disse, a gente estava conversando há pouco sobre o meu filho, abrir uma conta para ele numa instituição, no nome dele e tal, tudo direitinho, e ele bota um pouquinho ali, mas eu tô sempre botando e ele vai vendo ali, ele diz, eita pai, o bicho tá crescendo aqui, já tá assim, então aquilo ali vai motivando, né? Também tem essa psicologia dos juros compostos, né? O poder dos juros compostos, né? Então, assim, faz todo o sentido isso que você colocou, mas também quando a gente bota essa disciplina na frente e trinca os dentes e faz, automaticamente o cérebro vai se recompensando com esse crescimento da reserva, né? Uma coisa bem interessante de complementando também, eu noto que a gente precisa entender o que está fazendo. Quando o investidor entende o que está fazendo, eu digo que o meu trabalho, né, particularmente, ele é muito uma sensibilização, mais do que o técnico, né? Então, assim, eu preciso sensibilizar o meu cliente. Por que ele está juntando esse dinheiro? A questão do longo prazo, da aposentadoria. Eu preciso, às vezes, conversar com o cliente e dizer assim, olha, tem alguém idoso na tua família? Vai dizer, tem. Pois conversa com o teu idoso, da tua família, ou quem cuida das finanças do idoso, e vê quanto é que ele custa. Porque é certo, a expectativa de vida é muito elevada hoje, graças a Deus. E assim, a gente espera que a gente seja idoso, que possa passear, que possa viajar. A gente brinca lá em casa, né? Se a gente tem sábado e domingo livre, né? E se não, né, puxar o freio de mão, gasta pra caramba, sai da verba, imagine tendo, né, estando aposentado. A gente vai ter todos os dias livres. E quanto tempo a gente espera para esse momento chegar? Então, é preciso ter saúde para chegar nessa fase de vida. Então, a gente tem que fazer atividade física, tem que cuidar da saúde e da alimentação. E tem que cuidar das finanças também. Porque a base da pirâmide, ela que contribui para a previdência social, ela está achatando. Então, não vai dar. É certo, é matemático. Não vai suprir o padrão de vida, principalmente como eu te falei. Por isso que eu me preocupo tanto com quem já tem uma renda mais elevada. Porque é necessário complementar de algum lugar. Senão a qualidade de vida vai baixar. Porque senão aquele padrão de vida que você tem hoje não vai cumprir a inflação. Então, muita gente fala sobre risco. Poxa, investir em ação é muito risco, fundo imobiliário é muito risco. Mas ficar no CDI 20 anos é um risco tremendo, porque não corrige a inflação o teu dinheiro, e aí você vai ter um dinheiro nominal ali, mas você não vai comprar os mesmos objetos ou não vai ter os mesmos serviços que você tem costume de ter na vida produtiva. E dói perder padrão de vida, né? Então, ainda mais numa fase onde você está querendo mais usufruir. Então, é uma preocupação. Ei, Luiz, tu falou aí de habilidades comportamentais, né? Muita gente, quando não tem familiaridade com o mercado financeiro, com investimentos, e que é uma atividade aparentemente muito complexa, né? Então, muita coisa envolvida, muitas moving parts acontecendo ao mesmo tempo. Tu diria que o ato de investir, o ato de ter sucesso, a capacidade de ter sucesso investindo, ela se deve mais a questões comportamentais ou técnicas? Então, se a gente fosse eleger,
seria o comportamental. E quais são as características comportamentais dos investidores de sucesso que tu acha? Primeiro, pode falar. Eu ia falar comportamental. Eu acho que os dois são fundamentais, mas acho que tem um comportamento que é imprescindível. Qual é? É o comportamento de saber escutar. Saber escutar aquele que entende mais do que você. Porque quando você escuta alguém que entende mais do que você tem um comportamental de escutar e você vem a técnica atrelada, né? A técnica daquele que tá ali lhe ajudando. É a humildade né? intelectual, né? Exatamente. Né? Então, assim, esse comportamento de saber escutar, mas não saber escutar, né? De uma Ter a maneira. mente aberta Exatamente, de pra uma maneira aprender uma absoluta, ideia. de uma maneira escutar burra, vamos dizer assim, né? Um pouquinho mais ríspido. Mas ter uma mente aberta, você está falando, Sim. né? Poxa, peraí, se tem alguém que conhece mais do que eu, se estuda mais do que eu, se tá. Mas por que não escutar? Né? Não fazer daquilo Uma verdade absoluta. uma verdade Mas contrastar com o que absoluta, tu conhece, ver se exatamente, faz exatamente. sentido. Que eu acho que esse é um comportamento fundamental e que, como eu disse, atrela o técnico com o comportamental. Eu não tenho a técnica, né? Como eu costumo dizer, quando a Luísa chega para mim, tem um investimento assim, tem uma oportunidade acolá, não sei o que, eu disse, Luísa, me conte, porque eu quero saber, é isso que você falou, não é a verdade absoluta, mas espera aí, eu não vou ensinar o padre a rezar a missa, não. Se você está me trazendo e você está me trazendo aqui argumentos que estão alinhados com o que eu acredito, as tuas argumentações estão alinhadas com o que eu penso, com o que eu quero, E com o faz que eu sentido, objetivo né? e faz sentido, vamos para cima. E tu, Certo? Luiz, qual tu acha? Bom, lá na Start, o nosso trabalho hoje, ele tem sido com mais foco nos objetivos, porque se a gente abrir qualquer plataforma excelente como a XP, tem outras no mercado também, a gente vai ver centenas de investimentos. Sim. Então, tanta análise técnica, são tantos investimentos ótimos, que têm teses incríveis, de pessoas inteligentíssimas, que estão lá à disposição. Mas o que é mais importante? O que é que eu quero com esse dinheiro? Então, eu preciso ter com o cliente um relacionamento de muita transparência. Então, quando a gente tem mais sucesso, é quando o assessor, quem está orientando o cliente, eu digo que o meu trabalho é tipo uma curadoria. Né? Eu entendo realmente para onde o cliente quer ir, ele me diz todas as dores dele. Eu tive uma reunião com o cliente recentemente, ele falou assim, algo que eu fiquei pensativa e achei assim, muito legal. Acho que vai ter quase 10 anos que eu atendo, e ele falou assim, poxa, Luiz, eu tenho uma alergia a isso aqui. Muito bom, vou botar no seu prontuário, né? A gente não faz esse investimento, porque aqui é para ser sossego, é para ter felicidade, e tem muitos outros investimentos. O que é que você compreende que lhe deixa feliz e que a gente vai caminhar para atingir o objetivo? Então, se eu tenho um objetivo de ter uma independência financeira daqui a 15 anos, daqui a 20 anos ou daqui a 5 anos, isso precisa ficar muito claro para o profissional e para a pessoa também, porque o que é ruim? Eu monto lá uma carteira, o cliente diz que é para 20 anos. Aí daqui a 3 meses aparece assim, precisamos resgatar tudo porque vi um terreno maravilhoso e quero comprar. Poxa, desfaz tudo que foi montado, vai ter que resgatar um investimento que foi feito para o longo prazo, provavelmente tendo perdas no momento, né, errado, e ele fica mudando de objetivo. Então, não que a gente não possa mudar, mas então, se eu tenho um comportamento que eu gosto muito de fazer negócios, né? Sou muito ávido por fazer negócios, então eu já sou, por mais que eu entenda muito de investimentos, eu preciso ter uma reserva em liquidez mais elevada. Se eu sou uma pessoa mais centrada no investimento de longo prazo, aí sim eu posso alongar um dinheiro. Então, eu digo muito para o cliente, se o seu negócio, a sua atividade já tem risco, então nos investimentos financeiros vamos pegar mais leve, vamos fazer algo mais conservador, né? Porque o seu todo que precisa ser olhado. Então, assim, terminando de responder a sua pergunta. Então, por isso que o comportamento é tão importante. E a relação entre as partes. É igual a gente levar nosso filho no médico. Quando a gente vai ali na emergência, no hospital, para resolver uma situação pontual, né, o médico que atende, com todo o profissionalismo e tudo, ele está vendo só aquele teu estado naquele momento. Mas aquele médico que você vai
a vida toda, que você leva seu filho para todas as consultas, tem ali o teu histórico, o remédio que lhe deu há 5 anos atrás, como você se comportou, como você reagiu. Então, ele tem mais propriedade para te passar a receita certa. Né? Então, é um relacionamento que precisa das duas partes, essa transparência e essa curadoria. Então, acaba que o cliente, por mais que ele possa não ser da área, de tanto conversar, a conversa vai fluindo, vai ficando mais transparente, mais lúdica, ele vai tendo as próprias opiniões, vai vendo o que gosta, o que não gosta, o mercado é cíclico, né? Então a gente não pode sempre achar que vai subir, sempre achar que vai cair. E, enfim, é uma construção que se faz junto e que é muito legal quando ela evolui. O Landsberg falou então que uma característica importante dos investidores de sucesso é a humildade intelectual, né? Você estar disposto a ouvir outras opiniões, e aí você não precisa aceitar elas diretamente, você contrasta aquela opinião, aquela ideia que você recebeu com o que você já conhece de mundo, você vê se faz sentido. E tu falou que é respeitar os objetivos que você desenhou inicialmente com o teu consultor, com o teu assessor, e que provavelmente está muito ligado com o perfil de investimento, né? Com o grau de tolerância a risco que esse cara tem. Já já a gente vai falar disso, eu acho que é esse que as pessoas mais erram quando estão investindo. É ter um perfil de investimento e não respeitar esse perfil. Mas o Landsberg, mudando um pouquinho de assunto e a gente já volta, ele falou uma coisa que é importante e que é uma coisa que eu vejo que muita empresa principalmente empresa pequena e médio porte, que é a empresa que quebra não é aquela que não dá lucro, Sim. É a que não consegue fazer a gestão de caixa. Verdade. Isso, principalmente para quem não é empresário, é difícil da pessoa entender que geração de caixa e lucratividade são bichos diferentes. Totalmente diferentes. Qual é a diferença e o que é regime de caixa, de competência e tal? O que a gente pode entender, né? Qual a diferença entre o lucro e a geração de caixa, né? Acho que até voltando um pouquinho, acho que isso que o André falou é fundamental a gente ter em mente, né? O que se pode ter de prejuízo pela má gestão do fluxo de caixa é um prejuízo muito maior do que até a não geração de lucro, digamos assim. Né? Porque você tem muita empresa por aí que tem lucro lá, a última linha da DRE dela é um lucro, mas ela não tá gerindo o seu caixa da maneira correta. Ou às vezes até gere, mas esse caixa não sobra caixa para o acionista, ou porque então, precisa investir demais. Isso. Né? E é como eu costumo dizer, como assim, eu gerei lucro, eu tive lucro, mas eu não tenho caixa, ou o caixa não é suficiente. Veja só, André, vamos dizer que você vendeu R$1.000, né, e teus custos e despesas é apenas de 800. Então, você vendeu R$1.000, tem custo de despesa de 800, você tem um lucro aí na operação, numa conta mais direta de R$200, né? Mas vamos dizer que dos R$1.000 que você recebeu, que você vendeu, desculpa, você recebeu apenas 500. Ora, peraí, a tua linha lá da DRE vai estar receita. DRE, demonstração dos resultados do exercício, que é onde é um zoom na conta de reserva de lucro lá do banco. Você tem uma receita de R$800 registrada na DRE, de R$1.000, desculpa, que você de fato vendeu. Você tem um custo de 800, mas você só teve um recebimento, só entrou no seu caixa R$500. E os outros 500 que eu vendi, inadimplência, o cara te deu calote, mês que vem, eu tenho um descasamento no caixa, que é muito comum, né? Eu tenho um descasamento no caixa que é bem comum. Então o que acontece? Você vendeu, mas você não recebeu. Vai estar lá contabilizado na tua receita os R$1.000, mas tu recebeu apenas 500, então tá faltando dinheiro aí. Eu até brinco, né? Eu acho que um dos principais problemas da empresa é o descasamento do fluxo de caixa. E aí, um exemplo bem simples que pode ilustrar isso. Vamos dizer que você tem um salário de R$10.000 e tuas despesas é de R$7.000. 10.000 recebendo, 7.000 gastando. Tenho aí um superávit de R$3.000. Mas o que acontece? O teu salário, tu só recebe dia 15. E teus boletos, as tuas obrigações são todas no dia 5. Veja só, primeiro tá entrando a obrigação para depois entrar
a receita. Então, você não tem um cenário de caixa ideal. O fluxo de caixa, como a gente diz, está descasado. Eu até tenho dinheiro, até apresento aí uma capacidade, mas o dinheiro está lá na frente, a obrigação está hoje. E o problema, Lantes, é pensar que numa empresa de varejo que fica mais explicativo, né? O varejo, tradicionalmente, é um setor que tem margem muito baixa. Muito baixo. E vende muito a prazo. Sim. Então, sei lá, o cara vai na Casa Bahia e compra uma geladeira e parcela em 12 vezes. Então, ele vai receber o valor cheio da geladeira ao longo de 12 meses, mas pensa que é, sei lá, um mercado pequeno, uma loja pequena, que é apertada pelo fornecedor, e o fornecedor ffala, cara, tu vai receber em 12 meses, Mas tu tem que se me pagar vira, tu me paga em 3. Em 3, isso. Então, ele tem aí um gap de 9 meses que ele gerou uma receita, né? A receita você contabiliza a receita no momento faturou, né? Da fatura. Isso, né? mas você Que não contabiliza o diferente caixa, né? do registro financeiro Isso. do negócio. Então, a DR tá bonitinha, tá marcando um lucro lindão lá. E nem tão lindão é porque o negócio não tem margem baixa. Isso. Só que quando você vai ver na demonstração do fluxo de caixa, você tem um investimento negativo em capital de giro, que é justamente esse descasamento. Esse descasamento de caixa. Né? Então, cara, como que uma empresa do setor de varejo, que tem margem baixa, pode fazer para equacionar esse problema, por exemplo? Primeiro ponto que ela tem que pensar, e que junto com a má gestão do capital de giro, e são bem correlatos, mas junto com a má gestão do capital de giro também impacta demais as empresas, é a má gestão do caixa e capital de giro, né? Quando eu tenho Qual é a diferença? Eu tenho essa tempestade perfeita ou imperfeita, aí a empresa ela tá ali caminhando aí para maus lençóis, né? O que eu preciso gerir do caixa é isso quando o dinheiro está entrando e quando ele está saindo, preferencialmente primeiro ele entra, depois ele sai. O que eu preciso ter de capital de giro, como o nome está dizendo, capital de giro é aquilo que permite a empresa girar, ou seja, é a reserva que eu tenho que ter para aguentar esses descasamentos, para aguentar esses momentos de baixa, porque acontece, né? Acontece por diversos motivos, sazonalidade, recessão econômica, enfim. Então, o capital de giro é aquele dinheiro que eu preciso ter ali guardado, digamos assim, escutando a conversa, digamos assim, para quando, peraí, esse mês a gente não recebeu como deveria receber, a gente não tem, eu tenho aqui o capital de giro, que é nessa hora de aflição e desespero, vai me acudir, né? Eu uso muito esse exemplo porque ele é bem fidedigno, né? E eu gosto muito que uma das maiores belezas de gestão financeira, gestão corporativa, das finanças corporativas, é quando a empresa ela se financia em cima do fornecedor, né? Soa um pouco pejorativo. Isso é bom. É bom demais. E explica como é que uma empresa se financia. Isso se soa um pouco pejorativo, se financiar em cima do fornecedor é como se você estivesse se aproveitando do seu fornecedor. Mas não, é exatamente você colocar os seus ciclos e os seus giros no compasso, no compasso ideal, não é nem um compasso ajustado, mas no compasso ideal, ou seja, primeiro entra a receita e depois primeiro entra o dinheiro e depois entra a obrigação, né? Primeiro vem o dinheiro, depois vem a obrigação. Vamos dizer que o André, ele é meu fornecedor, eu chego para o André, eu preciso de prazo, para te pagar. O André diz, Lensberg, eu vou te dar aqui um prazo de 30 dias. Então, eu, empresa, tenho do meu fornecedor um prazo de 30 dias. O que eu comprar hoje, eu só tenho que pagar ele daqui a 30 dias. Já a Luiz é minha cliente. E eu vejo que o meu ciclo de pagamento, meu ciclo de venda, se dá com 20 dias. Então, veja só. A Luiz vem com 20 dias, compra de mim, me paga. Com 20 dias eu recebo a compra dela, mas eu só tenho que pagar o André, o meu fornecedor, com 30 dias. Eu passo 10 dias com o dinheiro em caixa. Que eu posso, inclusive, ir lá na Luiz, na Start, aplicar esse dinheiro aí para ganhar esse floatzinho, Operação compromissada, né? Sem OF, viu? Exatamente. Que tem agora. Então, eu posso me financiar em cima do, né? Tem uma campanha publicitária muito interessante, né? E bem comum na cabeça de todos. 30, 60 e 90. Então, eu vou lá e compro em 30, 60 e 90. Eu vou pagar, né? Eu sou o cliente, vou pagar essa loja com 30, 60, 90. Ou seja, a loja vai receber do seu cliente com 30, 60, 90. E eu, loja, pago meu fornecedor com
45, 70, 100 dias. Então veja só o que está acontecendo. Eu estou botando o meu cliente para me pagar antes de eu ter que pagar o meu fornecedor. Eu consigo girar minha operação sem tirar R$1 do bolso. Em tese, né? Lógico que a gente tem que considerar uma inadimplência, um não recebimento, é por isso que tem a gestão do capital de giro também, que é exatamente para quando essa inadimplência bateu, peraí, eu tenho um capitalzinho de giro que vai me permitir continuar girando a operação. Mas quando eu consigo me financiar em cima do fornecedor, ou melhor dizendo, me financiar entendendo as condições de mercado, isso é ótimo, isso é lindo, né? É um dos mais refinados formas de uma empresa tem de se financiar. Tu acha que vale a pena ela procurar o fornecedor que seja um pouco mais caro, mas que dê mais prazo para ela? Eu acho que é uma conta que ela tem que fazer, né? Porque se um pouco mais caro, às vezes pode não compensar, dependendo do prazo. O que eu costumo dizer é pedir prazo, né? As empresas buscarem prazo. Me lembro de um aluno que eu estava conversando, ele moda praia, ele veio me contar mais ou menos como era o ciclo dele e tal, e eu disse, Luca, cara, pede prazo, vai lá e pede prazo, vai que dá certo, pede um mês, pai, se eu conseguisse um prazo de um mês para pagar meu fornecedor, seria ótimo, porque eu refiro para as lojas me pagam ali com 10, 15 dias, seria ótimo, depois vai lá e pede prazo, cara. Ele foi lá e pediu prazo, uma semana depois, 15 dias depois ele voltou, cara, não consegui 30 dias como eu queria, mas consegui 10. Já foi uma conquista, já é algo que dá um fôlego, dá um respiro no fluxo de caixa dele, na gestão dele, né? Então, assim, é buscar. Alguns você vai conseguir, outros você não vai conseguir da mesma forma que você. Às vezes você dá prazo, às vezes você dá desconto, às vezes você parcela para o seu cliente, às vezes não, né? Mas o que você tem que estar sempre buscando, né? E uma outra coisa que eu acho que também é fundamental dentro dessa seara, dessa análise, né? A gente perceber o custo do capital, né? Porque eu acho que às vezes tem empresa que é lucrativa, né? Como você falou aí, eu estou falando do varejo mais apertado, dá lucro, dá. Mas peraí, eu poderia ter um lucro melhor se eu pegasse esse dinheiro que eu investi na empresa e tivesse investido em outro negócio, em outro segmento, né? Que, né, o valor econômico adicionado, lá o famoso EVA, né? A criação e destruição de riqueza. Ou seja, eu posso ter uma empresa lucrativa, mas que é melhor sair dela. Por quê? Porque ela está me dando um retorno aí de, sei lá... Abaixo do que eu poderia ter. Exatamente. Eu estou tendo um retorno lá, o retorno do investimento, o famoso ROI, né? O ROE, como também pode ser analisado. Estou tendo um ROI de 10. Mas se eu pegasse esse mesmo dinheiro, se eu pegasse e vendesse esse negócio e botasse o dinheiro lá na Start ou em outro segmento, eu ia ganhar 15. Então, eu tenho como ter um aproveitamento melhor do meu recurso. Eu até acho, professor, mas eu estou ganhando 10%. Beleza, mas você podia estar ganhando 15%. Ah, mas não tô tendo prejuízo, mas você está deixando de ganhar aí numa conta burra 5 pontos percentuais, né? 5%. Então, assim, é uma análise que o investidor tem que ter também, que o empresário tem que ter, que o empreendedor tem que ter. Peraí, o meu negócio ele é lucrativo? É uma primeira resposta, né? É lucrativo. Segundo, mas essa lucratividade dele, ela é uma lucratividade, digamos assim, ótima, uma lucratividade de criação de riqueza, porque, como eu disse, eu peguei 100 mil reais para ter aqui nesse negócio, tem 100 mil aqui, se eu me desfazer desse negócio, 100 mil, eu estou tirando aqui 10% ao ano, sei lá, 15% ao ano, mas se eu pagar esse mesmo 100 mil e for para outro segmento, para outro mercado, para outra empresa, eu vou estar tirando 20%, tirar 19%, então eu poderia melhor gerir. Até brinco, né? Fortaleza é muito característica, né? É uma cidade muito que a gente tem os negócios da moda, né? A gente teve aí os brownerias, açaiterias, hamburguerias e tal. E o que eu costumo dizer, não há o menor problema, né? Cafeteria mais recentemente, não há o menor problema em você entrar em negócios de moda. Zero problema, zero. Você só precisa saber a hora de sair. E qualquer negócio é assim, qualquer empresa, qualquer segmento é dessa forma. Então, assim, eu tenho que olhar muito para o lucro, eu tenho que olhar muito para o caixa, eu tenho que olhar muito para o capital de giro e eu também tenho que olhar para o meu ambiente, né? Será que eu não poderia estar ganhando mais dinheiro em outro canto, em outro negócio, né? Lógico, isso sem desconsiderar fatores, digamos, intangíveis. Poxa vida, eu
Tô há 20 anos nesse mercado. Porque eu tenho 2 que ele não tá dando, eu já vou desistir. Eu tenho 18 anos que deu bom. Eu vou jogar esses 18 anos fora por causa disso, né? É o que eu sei fazer. Ainda que, Lansberg, você tá me dizendo aí que eu tô ganhando 10%, mas se eu for construir foguete, eu vou ganhar 50%. Mas eu não sei construir foguete. Então é melhor estar ganhando 10%. Eu tô sendo aqui, né, falando de uma maneira fria e calculista, né? Mas eu tenho que ter essa percepção fria e calculista para que esse frio e calculista me traga o conforto, o acalanto no coração, digamos. Ainda que eu possa ganhar 50% na fabricação de foguete, eu não sei fabricar foguete. O que eu sei fabricar é tijolo. Então eu vou ficar fabricando tijolo. Aí, Luiz, ele falou agora que, embora eu possa ganhar 50% numa atividade específica, pelo fato de eu não conhecer e não saber gerir essa atividade, o risco que esses 50% vão me causar e eventualmente dar problema é muito maior do que esses 50%. Ou seja, não tem... O benefício, nesse caso, ele é muito inferior ao potencial risco. E como eu estava te dizendo antes, eu vejo muita gente achando que tem um apetite a risco muito alto, ou seja, tolera muito risco nos investimentos, mas é porque o cara está investindo há, sei lá, 2 anos na Nvidia que subiu 400% de lá para cá. Aí é muito bonito, todo mundo é arriscado. Né? A gente só sabe o quão tolerante a gente é a risco quando a gente vê os nossos investimentos valorizando. Eu sempre digo, cara, pensa que, sei lá, tu tá há 25 anos fazendo esse negócio e pode ter um vírus que surge lá na China que vai impactar a economia aqui do Brasil, que esse negócio que passou 25 anos juntando vale 50% em 15 dias. Qual que tu acha que é a importância dos investidores serem coerentes com os próprios perfis de risco? E o que é mais ou menos esse negócio de perfil de risco? É importante mesmo? Ou estou dando uma importância que, sei lá, na minha cabeça é maior do que ela de fato é na prática? A CVM, ela passou CVM é o órgão que regula a atividade do mercado de capitais, certo? Isso, a Comissão de Valores Imobiliários, né, junto, né, ao Banco Central, instituiu o perfil do investidor nas instituições financeiras. Isso é muito necessário via sistema, que são perguntas clássicas que vão ali, no frigir dos ovos, barrar alguns investimentos para cada perfil de investidor. Exemplo, se eu sou conservador, eu não consigo avançar no sistema, seja ele qual for, de compra, o investimento... Não consigo fazer uma compra de uma call, por exemplo. Ou, na hora de fazer, sobe várias telas em vermelho e tudo, dizendo, olha, esse perfil não é para você. Mas ele é um perfil meio que não dá tantos detalhes da vida do investidor, né? Mas ele já é um grande avanço. Pergunta técnica, né? Perguntas mais técnicas, quanto a prazo, seu nível de conhecimento Sim. e tudo mais. Mas aí, vindo agora para esse perfil que você está falando, e até tratando um pouco de risco e diversificação, que nos ajuda muito, o que eu vejo, assim, a ganância é algo que as pessoas, às vezes, deixam vencer, né, o lado bom do investimento de risco. Então, acertar, né, a máxima, né, ter um percentual elevado de uma tese só, num investimento só, tudo isso são armadilhas que levam ali o investidor a ter seus, digamos assim, situações de insucesso, digamos assim. Aquele investidor que busca ali uma média, né, mais ponderada, até já falei dele no começo, mas até uma história que eu também nunca me esqueço, contada lá no começo da minha carreira pelo Dr. Mário, é que ele conta a história da busca do ouro. Você conhece? Não. Na busca do ouro, todo mundo queria encontrar ouro, né? Aquela coisa para ficar rica, a pepita do ouro, para encontrar, e se colocava em situações, né, físicas, até desumanas, né? Mas era a única saída para ficar rico, né? Muitos encontraram, outros não, mas teve ali alguém que fornecia as pás e as picaretas para quem queria encontrar o ouro. Nem todo mundo encontrou o ouro, mas quem vendeu as pás e as picaretas ficou rico, né? Então, se eu tenho ali uma tendência de mercado, um alvo, digamos assim, mas esse alvo ele tem um risco que me expõe a um certo risco, eu posso ter um meio do caminho
que vai ali, eu não vai acertar o grande alvo, mas vai me dar mais consistência. Pode me dar mais um risco-retorno melhor. Então, nos investimentos, a gente tem hoje, assim, uma ferramenta que a gente não tinha no passado, que é encontrar o melhor risco-retorno nos investimentos. E eu consigo isso com diversificação. Então, temos hoje ferramentas, temos produtos onde a gente consegue fazer uma diversificação, fazendo estudo de consistência, análise de risco. O que é diversificação, Luiz? A diversificação é aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, a diversificação eu não ficar muito fã de um tipo de investimento. Eu ter consciência que o mercado é soberano. Então, isso aqui faz sentido? Faz. Mas eu vou ter aqui uma tese de investimentos, eu vou ter uma carteira diversificada, com caixa para as emergências e para as oportunidades. Muita gente acha que precisa ter caixa só para emergência, só para situações inesperadas ruins. Não, eu tenho que ter um caixa também, porque de certa forma o mercado me abre oportunidades de queda. São as promoções do mercado. Então, se eu tenho um caixa para comprar uma ação que eu acompanho barato, poxa, que alegria, né? Então, eu preciso ter caixa para poder equilibrar minha carteira de volta. Então, a diversificação no caixa, a diversificação eu tenho que ter títulos de inflação para me proteger da inflação. Na época que eu tenho, né, como a gente está agora, no ciclo de provável queda de juros, que está mais provável devido aos fatores macroeconômicos, fazer algum pré-fixado é importante. Investimentos internacionais, como é que é a minha vida com relação ao dólar? Qual é a interferência que o dólar tem na minha vida? Faz sentido eu não ter uma exposição a dólar na minha carteira? Então, eu preciso ter essa exposição na minha carteira. Mas o dólar está alto. Mas você vai continuar comprando iPhone, você vai continuar viajando para o exterior, você vai continuar comprando computador e comprando carro, que tudo isso tem ali um fator atrelado ao gasolina, dólar. Exatamente. Comendo pão, tomando remédio, né? Então, a diversificação da carteira, ela precisa ficar bem exposta a essa questão do que eu faço com o meu dinheiro e sempre respeitar o mercado. Vão vir, quando acontece a pandemia, como você falou, ou situações, como geralmente acontece, situações políticas, né? Já teve greve de caminhoneiros, pode ter tanta coisa. A gente não vai ajeitar a carteira no momento que essas coisas estão acontecendo. Se a gente tem uma carteira diversificada, quando acontece o inusitado, a sua carteira já está mais preparada. Então, é importante ser bem disciplinado com a diversificação, tá, André? Eu sempre tento provocar isso. Contribuindo aqui com a Luísa, eu acho que ela colocou um ponto importante, que eu acho que é a gente, né, enquanto investidor, a gente ter meio que uma crença, acreditar na nossa tese de investimento. Como ela falou assim, essa minha tese de investimento é a longo prazo, então eu tenho que acreditar, tenho que buscar produtos de longo prazo, né? Então, você criar aquela tese de investimento é uma coisa importante e ter cuidado aí com as ganâncias, com a ambição, né? Eu contribuo aqui com um caso pessoal, muitas pessoas acham que porque eu e a Luísa somos do mercado, a gente não erra, a gente não bate cabeça e tal. Não, a gente erra, bate cabeça, a gente já se aperta, a gente já teve negativado, né? O que somos gente, eu acho que acontece com todo mundo e é até importante acontecer para a gente aprender, mas ela estava falando, vocês conversando e me veio à cabeça uma situação que eu passei, talvez 2 anos, 1 ano e pouco atrás, né? Eu vi uma ação de uma empresa. Tem que falar o nome. Eu vi a ação da Aeres, né? E aí eu construí ali a minha tese, eu fiz ali os meus cálculos, cheguei no meu CAE e disse, não, quando chegar em 11 eu saio. Comprei a 7, quando chegar em 11 eu acho que saio. deu ruim, se eu bem conheço Pois quando der 11 eu saio. Aí eu comecei a ler, porque eu acho que faz parte, o investidor ele tem que, como a gente conversou aqui, né? Tem que ler, tem que buscar aí o conhecimento. Então eu comecei a ler as casas, né, as researches aí, todos falando de orientação de compra a preço-alvo de 13, quase 14. Isso foi na época do IPO? Rapaz, foi um pouco depois, acho que 2020, começo de 22, alguma coisa assim, fim de 21, começo de 22. Eu disse, não, eu só quero ganhar 11, quando bater em 11 eu saio. Então falando...
Aí comprei a 7, a ação. É um baita de um trader, né, esse homem? Meu Deus. Subi, não, e aí com o tempo, né? E ela subindo. Quando bateu 11 na minha tese, a tese que eu acreditei, que eu calculei, que eu achava que ia dar mais ou menos no tempo, bateu os 11 ali, né? Aí eu, poxa vida, mas tá todo mundo dizendo que vai dar 13. Vai dar 13, vai dar ali pertinho de 14, eu vou dobrar aqui meu capital e tudo. Vou ficar, não acreditei na minha tese, naquilo que eu tinha estabelecido, né? Não executei, continuei com a ação, achando que ia chegar lá, comprei a 7, estou vendendo a quase 14, estou dobrando aí o capital. E aí, chegou ali 12 e um pouquinho, começou a cair, desceu dos 11, aí eu segurei a minha tese, né? Agora é a minha tese, né? Porque antes não era a minha 11, não, 11 continua, porque vai dar vendeu mais. Não vendi, fiquei. E aí começou a cair, aí eu, rapaz, tu vendeu uma coisa, eu vou vender. Aí começou a cair, ficou abaixo de 7. Não, também prejuízo eu não vou realizar, não. Tá segurando até hoje. Tá, 70 e poucos centavos, eu acho. Mas acho que qual foi, né, o aprendizado dessa história? O aprendizado é que eu busquei a informação, eu vi ali o meu target, onde eu queria chegar, qual era o preço. Quando chegou onde eu queria, que era... Eu construí ali a minha tese, quando chegou onde eu queria, eu deixei a ambição falar mais alto. E aí segurei, né, para bater lá os quase 14, eu dobrar aí o valor investido. E aí ela começou a perder. Qual foi meu segundo erro? Realiza aí para diminuir o tamanho do prejuízo, para não ter... Segurei. Hoje estou com prejuízo ainda. Mas acredito na empresa. Eu acho que é uma área... Só tem que multiplicar por 10 agora. Para zerar. Acho que é uma área que ainda vai trazer muitas felicidades aí para essa... Não sei se vai valer a pena pela questão do tempo, mas enfim. Eu gosto muito quando o investidor tem esse tipo de aprendizado na prática, né? Porque, primeiro, vê que não é tão fácil assim, como se quando você não faz, porque às vezes o cliente mesmo pela falta de conhecimento diz, poxa vida, compra aí na máxima do dia, ou compra na mínima do dia e vende na máxima do dia. Poxa, só me falta me falar quais são. Então tá bom, né? Vou tentar, te dou retorno. Então não é tão simples assim, e quando o investidor ele passa por esse processo, ele tende a valorizar mais o profissional que o acompanha, né? Porque vê que não é fácil, né? E aí, por isso que é tão importante ter esse acompanhamento, porque o profissional, ele vai incentivar, na hora que tiver de incentivar, vamos aqui, isso aqui tem tudo a ver contigo, tem uma tendência legal e tudo, mas aí na hora de executar a disciplina, ele vai ligar, vai trocar uma ideia, vai, bora, já tá bom, vamos fazer assim e tudo. Acaba que é aquela pessoa que vai ajudar a conduzir, né? Ele não vai executar, mas ele vai ser um amparo ali para você ir em frente, ou então, poxa, lembra que você disse que ia vender por 11, isso, né? Vamos colocar esse lucro no bolso, né? Lucro não faz mal pro bolso, né? Se continuar subindo, o que é que tem que entrar depois? Né? Então é o aprendizado, mas é muito importante passar pelo processo. E aí eu trago isso aí no mundo empresarial, vamos dizer assim, né? Acho que essa questão de acreditar na sua tese, eu acho que é importante, inclusive, né, nas finanças corporativas, mesmo no ambiente empresarial. Se você acredita no negócio, você estudou, se você vê que tem fundamento, tem futuro, deve ir para cima, deve encarar. Não vai ser fácil, né? Você vai levar vários tombos, por vezes você vai achar que fez besteira, mas você se preparou, né? Você foi atrás, você estudou, você viu, essa minha ideia, esse meu negócio é bom, esse meu negócio aqui tem sentido, isso aqui, essa minha tese de empreender tá fazendo sentido, vai para cima, certo? Não vai ser fácil. Você vai levar... Não é fácil, na verdade, é o que a gente costuma dizer muito. Se fosse fácil, todo mundo empreendia. Se fosse fácil, todo mundo tinha sucesso. Então, mas quando você vem abastecido de informações, quando você tem um comportamento de buscar ajuda de profissionais, de ler, de entender e tal, vai para cima. Mesmo com tudo isso, você vai sofrer, vai cair, vai levantar, vai chorar, vai rir. Mas quando você está embasado, você está alicerçado e bem alicerçado,
a probabilidade de sucesso é muito grande no investimento, no empreendedorismo, nas finanças pessoais, nas finanças corporativas. E nas finanças corporativas, Landsberg, tem um ponto, né, que eu estou um pouco inserido no ambiente corporativo, mas do que eu interajo com alguns amigos, você tem muito um debate entre o time do comercial e o time do financeiro. Eu queria que tu defendesse teu peixe aí e falasse por que que um empresário, um dono de negócios deveria gastar um bom dinheiro contratando um bom CFO, um bom diretor financeiro, um bom planejador financeiro, sendo que ele tem um orçamento limitado e o que vai dar resultado para ele é contratar um bom time comercial para conseguir crescer e vender. Eu costumo dizer que, na verdade, a área mais importante de uma empresa é a área financeira. Não por um acaso é a área que eu estou, né? Brincadeiras à parte. Se você for bem pensar, toda a área de uma empresa ela é cobrada por um resultado financeiro. Mas o financeiro só faz contabilizar o negócio. O que é o comercial? O que é que eu cobro do comercial? Eu cobro do comercial a geração de receita. O que é que eu cobro da produção? Eu cobro da produção a redução de custo. O que é que eu cobro do marketing? Eu cobro do marketing que ele abra ali, atinja o mercado que eu possa vender mais. Então, assim, no final das contas, o objetivo... Ou seja, tu tá falando que o financeiro é só um cara para cobrar os outros. Não tô falando isso. Eu tô falando que, no final das contas, o objetivo é sempre a maximização do resultado financeiro. Qual é a grande inteligência de você ter um bom gestor financeiro? De ter um bom CFO, você ter um gestor financeiro bom. Porque o gestor financeiro ele nunca vai negligenciar o comercial. O gestor financeiro ele nunca vai entrar no embate comercial ou financeiro ou comercial. Muito pelo contrário. Ele vai dar para o comercial o que o comercial precisa ter, ele vai dar para o financeiro o que o financeiro precisa ter, o que a produção precisa ter, o que o marketing precisa ter. Então, quando eu tenho um bom gestor financeiro, o que na verdade eu tenho é um bom gestor de todas aquelas áreas que tem um objetivo do resultado financeiro, conciliando, né? Eu costumo dizer, eu não entro nessa paranoia, eu não entro Por que que o pessoal nesse embate do financeiro, comercial vezes financeiro versus comercial. O comercial vem, eu quero um desconto. O financeiro diz, não posso dar desconto. Não existe isso. O que o financeiro tem que dizer assim, dê esse desconto porque a gente tem margem ainda para dar desconto, ou porque a gente está precisando vender e nesse momento é melhor dar o desconto para botar o dinheiro dentro de casa, né? O que o comercial tem e o financeiro tem que fazer é ele entender o que ele está pedindo para o financeiro e o financeiro entender o que ele está dando para o comercial. É como eu disse, esse embate não existe no meu ponto de vista, ou pelo menos não deve existir. É muito comum, concordo, mas não existe. Eu, lá na minha empresa, se um cliente chega assim, Landsberg, o cliente disse aqui que vai fechar a venda se tudo der, sei lá, R$5.000 de desconto para ele. Cara, eu abri a venda da casa ontem. Eu abri a venda da unidade habitacional que eu construí ontem. Eu não estou ainda desesperado. Então eu digo, olha, infelizmente, neste momento eu não vou conceder o desconto. Tu vai perder a venda e tal. Mas eu abri ontem. Ontem à tarde tem 24 horas de venda aberta. Eu já vou chegar a esse nível de estresse, vamos dizer assim. Mas passou-se um ano e eu não vendi a casa. O cliente está pedindo 5 mil, eu dou 5 não, eu dou 6, meu amigo. Porque eu estou precisando dar isso para dentro. Entendeu? Então, o bom gestor financeiro, ele vai saber atender ao comercial na hora certa, ele vai saber dizer não ao comercial na hora certa. E a gente está falando comercial, mas a mesma coisa com a produção, a mesma coisa com o marketing, né? Se eu estou tendo passivamente um número grande de clientes me procurando para adquirir os meus produtos, né? Por que é que eu vou soltar uma verba gigante de marketing? Mas, ao mesmo tempo, eu não estou tendo ninguém buscando, eu não estou tendo penetração nas redes sociais, as coisas não estão acontecendo, não. Então, o marketing agora é sobre de consumir. Então, assim, esse dualismo, né, na minha visão, não deve existir.
Agora, eu acho que só quem consegue ter essa visão de não ter o dualismo é um bom gestor financeiro, que vai dizer sim na hora certa, vai dizer não na hora Eu levo correta. muito também para a sala de aula, viu, Luinsberg e André, que também lá na pós-graduação da Unifor, que a gente vê às vezes, né, esses embates, né, setoriais nas empresas e a gente precisa se qualificar muito para ser esse conciliador, o financeiro ser o conciliador. Porque ele não pode, ele não pode esperar que o comercial e o marketing saibam medir os resultados das suas ações. Por quê? O comercial quer vender, né? E é como o Luinsberg falou, ele que gera receita. O marketing quer divulgar. Aparece proposta de patrocínio todo dia na mesa, né? Então, tudo é bom, tudo parece bom, mas existe uma verba. Então, o que é que o financeiro tem que fazer para conter esse entusiasmo, né? Porque eu preciso ter uma equipe comercial muito entusiasta, muito entusiasmada, um marketing muito ativo, e isso é custo, né? Demanda bastante solicitações. Então, se o financeiro também ajuda o marketing, tá bom, marketing, vamos fazer aqui então, vamos patrocinar aqui esse evento, por exemplo, mas vamos medir, né, a ação desse evento, né, com relação ao resultado. Vamos ensinar, né, como financeiros, a medir esse resultado dessa ação específica, né, criando um BI, talvez, alguma coisa que ajude na computação desses dados e o marketing comece a ver quanto custou aquela ação, né? E o comercial comece a ver o impacto desse desconto no resultado da empresa, né? Então, assim, eu acho que são áreas que precisam se conciliar dentro do que fazem de melhor e um ensinar o outro a navegar em prol do resultado comum. E um mostrar a necessidade por outro, né? Isso. Olha, eu estou precisando de desconto por isso. Olha, eu não vou te dar um desconto por isso. Ah, eu vou te dar um desconto por isso. Não consiga que ele feche sem de desconto, só dê 3 de desconto, né? Acho que essa fala da Luísa ela é muito, muito bem colocada, muito bem pertinente. Pessoal, agora se encaminhando aqui pro final, tem uma parte aqui que eu vou chamo de verdade ou mito, né? Eu vou falar umas frases para vocês sobre os assuntos que a gente conversou, e aí vocês falam se é verdade, se é mito, e aí justifica, mas a ideia é que seja um negócio mais rápido. Eu vou fazer alguns para Luiz, alguns para Luinsberg, e aí se vocês quiserem, vocês complementam a resposta um do outro, tá? Essa que a gente já vinha conversando agora, mas um time comercial é mais importante do que um time financeiro. Mito. Por quê? Eu acho que, como eu disse, não tem o mais importante. Todos são importantes e todos na sua área de atuação, né? É igual um time de futebol, não tem o atacante mais importante do que o zagueiro. Cada um na sua área de atuação. Tem hora que o time está levando pressão no adversário, a zaga é a mais importante de tudo. Tem hora que o time precisa da vitória, o ataque é o mais importante de tudo. Então, é mito. Não vejo importâncias aí superiores. Aí, Luiz, todos os investidores precisam ter renda variável em suas carteiras? Não. Em algum percentual? Mito. Tu acha que tem investidor que não é para ficar só em renda fixa ou só em outros ativos que não de bolsa? Sim. Porque é justamente por causa do perfil, né? Exatamente, tem que respeitar o perfil, o momento de vida, como ele ganhou aquele dinheiro, será que ele não já ganhou aquele dinheiro correndo muito risco, como eu já disse antes? Então, se ele se o dinheiro veio de um resultado de uma empresa, de uma venda de uma empresa, ou de juntou dinheiro ali trabalhando muito e não é para perder mais aquele dinheiro, vamos ali fazer um trabalho de proteção com esse recurso que ele sobreviva a todos os momentos econômicos e dê ali a qualidade de vida para aquele indivíduo. Minha mãe se aposentou e ficou viúva, enfim, recebeu um dinheiro. Aí eu disse, mãe, fala com o Luiz para investir esse dinheiro. Ela disse, não vai investir não, ela vai viajar, vai aproveitar o dinheiro, porque né, já está na hora. Eu, né, dizendo isso, pois é. Então foi aí uma lição. Não tem negócio de investir, não. Vamos investir, mas vamos investir em viagem, fazer o que a senhora quer. Vamos olhar aí para o investimento financeiro, digamos mas, assim. sabe, eu me lembrei, já com 17 anos de mercado, naturalmente eu tenho alguns clientes que já estão nessa fase de usufruir. E eles têm bastante disciplina, que eu acompanho há muito tempo, de juntar dinheiro. E realmente, até para comprar um carro, eu digo
tira o dinheiro, você pode comprar um carro, né? Eu estou incentivando um pouco a ter qualidade de vida, a usufruir de muitos anos de construção. Então, é importante a gente realizar, né, com recurso. Você não precisa estar escolhendo fazer uma coisa ou outra, dá para fazer tudo, né? Então, é importante. Aí, Landsberg, rapidão. O WSCC, o WAC, que tu fala, né? É uma ficção e não tem serventia prática. Mito, muito mito. Inclusive, é preciso conhecer o custo de capital até para ver se o dinheiro que tu investiu na empresa, né, o retorno que a empresa está dando é superior ao custo do dinheiro, né? Se eu boto um dinheiro que tem um custo superior ao retorno que ela me proporciona, não existe, a empresa está perdendo. Eu coloquei essa pergunta porque eu sei que tu gosta muito desse conceito. Sim, sim. E eu venho de uma escola que chama de Value Investing, né, que a gente vai ter um episódio aqui para falar sobre isso eventualmente, que tenta entender muito as ações, não como tickers aleatórios, mas como empresas que funcionam no mundo real. E o WACC, e aí tu sabe disso muito melhor que eu, ele é medido por uma ponderação entre o custo de capital próprio, o custo de capital terceiro da empresa. O custo de capital terceiro está dado, né? Você abre o balanço financeiro da empresa, está lá escrito. Mas o custo de capital próprio, ele é medido pelo CAPM, Capital Asset Price Model, e tem um componente lá que chama de beta, né? Que o beta ele vai basicamente medir a volatilidade do preço dessa ação em relação ao mercado que ela está inserido. Só que, pensa que quanto mais uma ação cai, mais alto é o beta dela. Certo? Sim. Supondo que o setor fique normal, né? Isso. Só que quanto mais a ação cai, mais alto vai ser o beta dela, mais alto vai ser o custo de capital que eu vou requerer para esse ativo, porque teoricamente o risco dele é maior. Tá maior. Só que se eu ignorar o mercado, né, que é o que o Value Investing faz, quando eu consigo comprar a mesma empresa por um preço menor, o risco dela não é maior, o risco dela é menor. Então, quanto mais baixo o preço da ação for, menos arriscado é esse investimento. Eu acho que isso aí cabe como você falou, cabe um episódio pra gente conversar. Eu vou ter, né? A gente se apega muito no beta e isso tudo que você falou tá certíssimo, né? Tecnicamente está muito bem posto, está muito bem colocado, mas se a gente for até pensar na etimologia do beta, o que é o beta? É um coeficiente de risco. Ele está ali para ser uma margem de segurança, sendo bem simplório e até seco aqui na minha definição, uma margem de segurança do custo do capital. Então, se assim como a sua escola, você também tem esse pensamento, né, de que eu não vou usar o beta só pela análise de mercado técnica, análise técnica do mercado, mas sim entendendo que aquilo é um coeficiente de risco que tem que ilustrar quanto eu, investidor, peço pelo valor do meu dinheiro, você consegue matar esse arcabouço aí que você colocou, né, esse ponto aí que você colocou, né? O beta, lógico que a gente tem toda essa tecnicidade por trás que faz um sentido, como isso, a gente tem que ter aí um episódio para conversar, 1 hora para conversar sobre isso, mas vamos fazer o seguinte, troca essa tecnicidade da volatilidade e tal por uma ideia de, que é a minha margem de segurança, que pode ser maior ou menor, isso, e é bem interessante pensar assim, é o que eu digo muito, você conhece o seu CAE, o seu custo de capital próprio? Não conheço, eu não tenho nem dinheiro para investir, não tenho nem dinheiro para investir. Não é porque você tem dinheiro ou não, mas se você fosse investir, se você tivesse dinheiro, quanto é que você ia pedir por esse dinheiro? Qual era um retorno legal? E o que é esse beta aqui? Então, pense aqui como um coeficiente, uma margem de segurança. Mas lógico, a gente tem toda essa tecnicidade e faz sentido ter, porque coloca pontos estatísticos aí por trás, alguma coisa nesse sentido. Aí, agora para terminar mesmo, dá uma indicação de um entrevistado de um assunto que tu acha que seria legal trazer aqui. Cara, pode ser uma pessoa ou um assunto? Ou os dois? Eu acho que em termos assim de assunto, né, eu acho que você está caminhando num caminho bem interessante, que é trazer aí vários assuntos do dia a dia que se relacionam, porque no fim a gente está sempre junto, né? Mas eu acho que você poderia trazer alguém, não vou nomear, fulanizar, como a gente diz alguém, mas alguém, até por conta desse embate, alguém que tem uma veia comercial, um gestor comercial até do varejo, para entender essas dificuldades e fazer essa dobradinha confrontando, né? Eu sugeri um gestor comercial do varejo, um gestor financeiro também do varejo,
para ver que não tem esse dualismo, né? Pelo contrário. Luiz, uma indicação de... Eu vejo também uma necessidade, André, das empresas, independente do seu tamanho, O professor Alisson falou. entender mais de governança. Legal. Tá? Vai ter um episódio sobre governança. Porque a governança, ela começa as oportunidades de aquisições, de fundos de investimentos, procurando grandes empresas com boas ideias, com boa gestão, às vezes esbarram na governança. Ou porque não tem uma governança familiar já organizada, porque empresas familiares, naturalmente, geralmente a maioria, aí elas perdem oportunidades. Né? E aí depois que passa o tempo, aí vai ficando, vê que o conhecido fez, a pessoa de outro setor fez, então eu acho que esse investimento na governança é algo que a gente tem que deixar, eu digo que é deixar o avião pronto para voar, né? E independente do tamanho da empresa, governança é muito legal e até aproveitando, né? Eu vou trazer aqui o conselheiro do IBGC, eu vou convidar, e um advogado que trabalha com compliance governança corporativa. E para empreender é muito importante, por exemplo, eu não seria sócia da Start há 8 anos se eu não tivesse o apoio do meu esposo, que durante o começo da empresa me deu todo o suporte para empreender. Né? Então, empreender, e você vê que uma empresa, né, que começou do zero há 8 anos atrás, hoje aqui no Ceará, em Fortaleza, a gente está fazendo a gestão de 1,2 bi de custódia. Então, assim, empreender é algo que a gente precisa motivar, mas tem que ter governança. Então, mesmo sendo, por exemplo, um escritório de 8 anos, a gente investe hoje em governança, tem conselho, consultoria. Então, é muito importante, independente do tamanho da empresa, estar preparado para voar, acho que é o grande tema. Quer deixar as tuas redes sociais aí para o pessoal conhecer? A rede social da Start, o site, alguma coisa? Pronto, é @startai.xp e Luiz P. Freire. Então pode seguir as nossas redes sociais. Valeu, pessoal. Obrigado, Landes. Obrigado, Luiz. Obrigada. Um grande abraço. Pessoal, obrigado por ter ficado até aqui. Comentem alguma coisa que vocês gostaram, deixa o like, compartilha aquelas paradinhas de sempre. Um abraço, até semana que vem.